A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão assistindo ao canal LDB, Tesoura da Bíblia. Meu nome é Eduardo Rocha e tem este canal o propósito que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Hoje faremos a leitura do dia 9 de setembro, onde faremos a leitura do capítulo 7 ao capítulo 9 de Daniel. Vamos começar? Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, numa visão noturna, e eis que 4 ventos do céu agitavam um mar grande. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam no mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés e o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram um fogo ardente. Um rio de fogo manava a saída de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes concedida prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Eu estava olhando das minhas visões noturnas, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbam. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e perguntei a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também ao respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio um ancião de dias, e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos
possuíram um reino. Assim me disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Contra os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos de a lei. E quanto os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo. Ele tirará o domínio, para o destruir, para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou, mas guardei estas coisas no coração. Agora capítulo 8, irmãos. No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Loi. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé, diante do rio, um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro, e, movido de cólera contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra, e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro de seu poder. O bode, pois, se engrandeceu, sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar, outros 4 também notáveis nasceram, para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, por terra alguma das estrelas, esse exército, e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, e fez o que era do seu agrado, e prosperou. Depois houve um santo que falava. E disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. Eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, jaze que este homem entende a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence
a um determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reinos da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se o 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação, porém não com a força dele. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, feroz de semblante, e que entende enigmas. Quando grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas será quebrado sem intervir mão de homem. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Agora o capítulo 9, irmãos. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e súplicas, com jejum, e saco e cinza. E orei ao Senhor Deus, e confessei, e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia, com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras para onde os tens lançado. Aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e te adquiriste nome como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. E Senhor, segundo todas as suas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo nome
Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve, e ouve. Abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade, que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e põe em mãos a obra sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome, perdão, irmãos. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Até o ungido, ó príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 72 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 9 de setembro. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 7 ao capítulo 9 de Daniel. Amanhã faremos a leitura do dia 10 de setembro, onde iremos terminar o livro de Daniel, lendo do capítulo 10 ao capítulo 2 de Daniel. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.